Olá a todos, sejam bem-vindos. Eu sou o professor Wellington e essa é mais uma aula da parte de tópicos de matemática elementar. Hoje é a nossa aula 8, onde a gente vai fazer o estudo da função do primeiro grau. Vamos lá? Bem, inicialmente a gente já estudou na aula anterior algumas funções básicas, né? Por exemplo, a gente viu a função constante, uma função que tem esse padrão, f de x igual a uma constante ou simplesmente y igual a constante. Significa que conforme você vai mudando o valor de x, a função y vai ter sempre o mesmo valor. Fazendo o gráfico dessa função, daria exatamente aqui uma reta paralela ao eixo do x. Ou seja, conforme o x vai variando, aqui a função tem sempre o mesmo valor. Se aqui a constante for positiva, essa reta fica acima do zero. Se essa constante aqui for negativa, essa reta vai ficar aqui abaixo do zero. Tá bem? Mas é uma função constante. Exemplo disso, o que acontece em física. Você pega lá, por exemplo, um gráfico de velocidade por tempo, onde a velocidade é constante. Então daria exatamente uma reta semelhante a essa. A gente tem a função identidade, que é aquela função que tem exatamente esse padrão, f de x igual a x, ou simplesmente y igual a x. Significa que cada valor de x vai atribuir o mesmo valor em y. Então, todo valor de x vai ser exatamente o mesmo valor de y. Então, a gente vai ter um par ordenado x e y exatamente iguais. 0 e 0, 1 e 1, 2 e 2. Aqui no caso, está um exemplo do gráfico dessa função identidade. Perceba que quando a gente desenha isso aqui no plano cartesiano, o plano cartesiano ele tem 4 quadrantes. Primeiro quadrante, segundo quadrante, terceiro quadrante, quarto quadrante. Se y é igual a x, a gente vai ter exatamente aqui uma reta passando pela origem, que é o 0 e 0, e no caso aqui, essa reta, ela pega o primeiro quadrante e o terceiro quadrante. E essa reta ela faz exatamente a divisão desse quadrante aqui num ângulo de 45 graus. Ok? Bem, outra coisa importante que a gente viu na aula anterior foi a função linear. A função linear é uma função que tem essa cara aqui, ó, f de x igual a ax, ou simplesmente y igual a x. É como se você pegasse a função identidade e agora você vai multiplicar aqui ela por um coeficiente, que é exatamente o a. E quando eu multiplico isso aqui pelo a, significa que agora a gente continua tendo uma reta para representar o gráfico dessa função. Porém, agora, nem sempre o valor de x vai ser igual ao valor de y. Né? Por quê? Porque vai depender do coeficiente a. Um exemplo disso é se eu tenho y igual a 2x. Quando eu escrevo y igual a 2x, significa que todo valor de y é o dobro do valor de x. Então, se a gente pegar aqui, por exemplo, vamos pegar 2 pontos para desenhar o gráfico disso aqui, que é uma reta. O gráfico de sendo uma reta, 2 pontos determinam uma reta. Então, no caso aqui, se eu pegar x valendo zero, se eu colocar aqui zero, 2 vezes 0, o y dá 0. Então, um ponto já é 0 e 0. A origem. Exatamente esse pontinho aqui. E o outro ponto é 1 e 2. Por que 1 e 2? Porque se o x for 1, eu coloco aqui 1. 2 vezes 1 vai dar 2. Então, esse é meu segundo ponto. Então, temos 0 e 0, 1 e 2. Desenhando isso no plano cartesiano, estamos aqui. Exatamente uma reta. Um ponto é a origem, 0 e 0. E o outro ponto é, quando o x é 1, o y é 2, esses dois pontos aqui determinam uma reta. E a função que a gente vai estar estudando hoje é a função do primeiro grau. A gente quer estudar as características dessa função, que também é chamada de função afim. Toda função do primeiro grau ela tem esse padrão, f de x igual a x mais b, ou simplesmente y igual a x mais b. No caso aqui, para cada valor de x, a gente vai atribuir um valor de y, e o a e o b são os coeficientes da equação, que é isso que a gente quer estudar. A gente quer saber o que modifica na função os valores de A e de B. Né? Então, quais são as condições que permitem modificar a função? É exatamente esses coeficientes. No caso aqui, essa função, um exemplo dela seria y igual a 2x mais 1. No caso aqui, o 2 seria o coeficiente A e esse 1 seria o coeficiente B. Montando aqui uma pequena tabelinha de dois valores para determinar a reta, que toda função do primeiro grau, o gráfico é uma reta. Função do primeiro grau, porque a variável x aqui tem um expoente 1. Aqui o x está elevado a 1. E, sendo uma função do primeiro grau, o gráfico vai ser sempre uma reta. No caso aqui, se a gente fosse montar o gráfico dessa função, a gente atribuiria aqui alguns valores para x, valores aleatórios, aqui eu coloquei 0 e 1. Então, o x valendo 0, eu coloco 0 aqui, 2 vezes 0 dá 0, mais 1 dá 1. Se eu pegar o x valendo 1, a gente coloca aqui o x valendo 1,
2 vezes 1, 2. Com mais 1, 3. Isso aqui é um par coordenado que vai me dar um ponto no plano cartesiano. Então aqui é 0 e 1, o outro ponto é 1 e 3. Desenhando isso no plano cartesiano, está aqui, ó, 0 e 1, 1 e 3, 2 pontos, eu consigo traçar uma reta. O que a gente percebe aqui em cada uma dessas situações é que a partir dessa função do primeiro grau, eu consigo gerar as anteriores. Por exemplo, se a gente fizer esse b aqui valendo zero, coloca aqui o b valendo zero. Aqui sobra ax, virou uma função linear. Se eu pegar aqui essa função do primeiro grau, colocar aqui o b valendo zero, e esse coeficiente aqui, o a, valendo 1, eu coloco aqui 1, uma vez x é do próprio x. Coloco o b valendo zero, isso aqui vai desaparecer, a gente volta para a função identidade. Então, dependendo do valor do a e do b, a partir dessa função do primeiro grau, eu consigo gerar as anteriores. E se, por exemplo, o a for zero, isso aqui vai desaparecer, vai sobrar o b. O b é uma constante, a gente volta para essa função. Então, dessa função do primeiro grau, dependendo da escolha do a e do b, eu gero as funções anteriores. Só que hoje o nosso objetivo é estudar a função do primeiro grau. A primeira coisa que a gente vai fazer é entender a construção do gráfico. Como nós fazemos para desenhar o gráfico? Por que é importante saber fazer o gráfico? Porque do gráfico eu sei qual é a função. E se eu te der a função, a gente consegue desenhar o gráfico. Então, a ideia da aula de hoje é exatamente isso. Tá? Você conseguir, dada a função, desenhar o gráfico. Dado o gráfico, a gente descobrir qual é a função. No caso, para desenhar uma função de primeiro grau, construir ela, basta montar uma tabelinha de valores, né, para x, ou seja, esses valores de x são valores aleatórios. A partir do valor de x, a gente calcula o valor de y a partir da função que foi dada. Aí a gente vai ter uma tabelinha de valores de x e y. Cada x e y é um par ordenado e cada parzinho desse gera um ponto no gráfico. Aí eu vou lá no plano cartesiano e monto esses pontos, indico esses pontos no plano cartesiano. E depois a gente consegue traçar a reta. Quanto mais pontos você tiver, mais preciso, vai ficar mais fácil de você desenhar a reta. Mas no mínimo, você precisa de 2 pontos para desenhar a reta. Tá bom? Então um exemplo disso seria essa função aqui, ó, y igual a 2x. No caso aqui dessa função, vamos montar aqui uma pequena tabelinha de valores de x e y. Aqui eu atribuí alguns valores para o x, e para cada valor do x aqui, a gente vem na função e descobre o y. Você percebe que essa função, o y, é o dobro de x. Então, se o x for menos 2, eu coloco aqui menos 2. 2 vezes menos 2 vai dar menos 4. E assim por diante. Quando aqui é menos 1, aqui é menos 2. Quando aqui é 0, você coloca 0. 2 vezes 0, o y também vai dar 0. Se o x for 1, você coloca aqui 1. 2 vezes 1, o y vai dar 2. E assim por diante. Então, basta substituir os valores de x aqui, que eu descubro o y. Cada par desse, x e y, é um par ordenado. Cada parzinho desse gera um ponto no gráfico. Então, se a gente for desenhar esses pontos no gráfico, então lembrando que cada parzinho desse é um ponto. E todo ponto tem duas coordenadas. A primeira coordenada é o x, essa segunda coordenada é o y. E se a gente indicar para essa tabela os pontos no plano cartesiano, daria uma tabelinha assim, no plano cartesiano, nosso plano está lá, eixo x, eixo y, o eixo x é o eixo horizontal, é o chamado eixo das abscissas, o eixo vertical é o eixo y, chamado eixo das ordenadas, e cada pontinho aqui é fruto de um par ordenado. Então, por exemplo, se a gente pegar aqui 1 e 2, então aqui é 1 no x, 2 no y. Se eu pegar aqui 3 no x, tem que ser 6 no y. 3 no x, 6 no y. Se eu pegar aqui menos 2 no x, tem que dar menos 4 no y. Menos 2 dá menos 4. E aqui eu tenho os pontinhos, inclusive a origem, né, que é 0 e 0. Sempre que você tiver lá um pontinho 0 e 0, é que a gente está na origem do plano cartesiano. Então, no caso aqui, a gente tem esse conjunto de pontos aqui que eu marquei. Se a gente traçar aqui uma reta por esses pontos, eu vou achar o gráfico da função. Então, juntando esses pontos, a gente obtém exatamente essa reta. Mas eu poderia, além da tabela que está aqui, eu poderia colocar mais pontos ainda, né? Então, por exemplo, entre 1 e o 2, né? Nós temos 1 e 2. A gente tem 1,5 aqui, ó. Por 1,5, eu vou lá e coloco aqui na função 1,5. 2 vezes 1,5, o y vai dar 3. Então, aqui, quando aqui é 1,5, o nosso y vale 3. E assim por diante.
Quanto mais pontos eu tiver aqui na tabela, mais preciso vai ficar o meu gráfico. Porém, como é uma reta, toda função do primeiro grau é sempre uma reta, então o mínimo que eu preciso para desenhar essa reta são 2 pontos. Outra coisa importante, vamos aplicar isso então em alguns exercícios, é sempre você ter em mente que, dada a função, eu consigo determinar qual é o gráfico. Então, se eu te desse, por exemplo, agora o contrário, e se eu te desse, por exemplo, uma tabela de dados, né? Então, suponha essa situação. Durante uma experiência em um laboratório, foram coletadas medidas de temperatura em graus Celsius, em função do tempo. Então, significa que a temperatura estava sendo medida em função do tempo. Esses dados estão na tabela abaixo. Então, está aqui a tabelinha. Então, aqui eu tenho os dados de tempo, as medidas de tempo que foram feitas e as medidas de temperatura. Tempo, a gente deve ter usado um cronômetro para efetuar essas medidas e a temperatura num termômetro. E aqui a gente vai chamar o tempo pela variável x. A gente vai chamar a temperatura de y. Então fica y dependendo de x. A pergunta do problema é, primeiro, qual é a função que relaciona temperatura com tempo? Ou seja, qual é a função que vai me dar para cada x o valor desse y? Pela tabela, a gente percebe que quando aqui é 0, aqui é 20. Então, esse é o ponto de partida. Quando o meu cronômetro está parado, zerado, a minha temperatura de partida inicial vale 20. E aí, a cada minuto que passa, você percebe que aqui a temperatura vai sendo incrementada em 40. Então, de 20, passou um minuto, ela aumentou para 60, então aumentou 40. Daqui para cá, aumentou mais um minuto, a temperatura aumentou mais 40, de 60 foi para 100. Daqui para cá, passou mais um minuto, a temperatura aumentou novamente em 40. Então, a taxa com que ela está mudando é uma taxa que vale 40, mas ela começou no 20. Então, é razoável você imaginar que a nossa função vai ser y igual 40x mais 20. 40x mais 20. Esse 40 é a taxa como a função está mudando. E o 20 é a temperatura inicial. Para fins de exemplo, se a gente pegar aqui o x valendo zero, coloca aqui 0, 40 vezes 0 vai dar 0, mais 20 dá o próprio 20. Se eu pegar aqui o x valendo 4, coloca 4 aqui. 40 vezes 4 dá 160, mais 20, 180. Então, essa função é a função do primeiro grau, porque aqui o x está elevado a 1, uma função do primeiro grau, do tipo ax mais b. Isso aqui seria o coeficiente a, esse seria o coeficiente b, mas essa função me dá, para cada valor do x, o valor de y. Falando de uma outra maneira, para cada valor de tempo, eu sei qual é a temperatura. Como isso aqui é uma função do primeiro grau, o gráfico disso, portanto, é uma reta. E se a gente desenhar, representar esses valores, esses pares, no plano cartesiano, cada parzinho desse é um ponto. Daria exatamente isso aqui no plano cartesiano. Quando aqui é 0, aqui o y é 20. Tá aqui. Quando o x é 1, o y é 60. X é 1, y é 60. Quando o x é 2, o y é 100. Quando o x é 3, o y é 140. E quando o x é 4, o y é 180. Quando o x é 4, o y é 180. Se a gente traçar aqui uma reta entre esses pontos, eu acho o gráfico dessa função. Então, juntando esses pontos, dá exatamente essa reta. Essa reta aqui é o gráfico correspondente a essa função, que é uma função do primeiro grau, que o gráfico sempre é uma reta. Então, foi um exemplo bem interessante, onde a gente, a partir da tabela, descobrimos a função e aí, correspondentemente, montamos o seu gráfico. Né? Um exercício 2 agora, exatamente, agora eu tenho que fazer, a partir da função, eu tenho que montar uma tabelinha e fazer o gráfico. Então, a função agora é y igual a 3x menos 6. Novamente, é uma função do primeiro grau. Então, sendo uma função do primeiro grau, ela segue esse padrão. Y igual a x mais b. No caso aqui, o coeficiente a é 3 e o b é menos 6. Só que agora a gente vai começar a explorar o significado do a e o significado do b. Então, no caso aqui, o gráfico é uma reta, porque toda função do primeiro grau é uma reta. O a vale 3, a gente comparou uma coisa com a outra, a gente viu que o coeficiente a vale 3 e o b vale menos 6. Particularmente, se a gente for construir o gráfico disso, basta escolher 2 pontos. Então, vamos escolher aqui uma tabelinha com valores de x, e aqui eu escolhi 0 e 1. E para cada valor do x, eu venho aqui na função, e a função é 3x menos 6,
eu descubro o valor do y. Então vamos colocar o x valendo aqui 0. Se eu colocar aqui 0, vai ficar 3 vezes 0 vai dar 0, 0 menos 6 dá menos 6. Se o x for 1, eu coloco aqui 1. Vai ficar 3 vezes 1 vai dar 3, 3 menos 6 dá menos 3. Então aqui eu tenho x valendo 0, o y deu menos 6. É um par, é um ponto da reta. Para o x valendo 1, o y deu menos 3. É outro ponto da reta. 2 pontos determinam a reta. Só que no caso, como é que seria essa reta? Eu já sei que o gráfico é uma reta. Mas vamos analisar agora o significado do A e do B. Então, primeira observação. Como aqui o A vale 3, sempre que o A for positivo, e aqui 3 é positivo, A positivo significa que a minha reta é crescente. Uma reta subindo. Essa é uma das informações que esse coeficiente A fornece para a gente. Sempre que o A for positivo, significa que a reta é crescente. E o significado do B, o B aqui é menos 6. Esse menos 6 para o B significa que a minha reta vai passar no eixo Y exatamente no menos 6. Então, o valor do B diz onde a reta atravessa o eixo Y. Tá bom? Então, eu já sei que a reta é subindo, ou seja, crescente, e ela passa no eixo Y no menos 6. Se a gente pegar exatamente esses pontos e desenhar no plano cartesiano, a gente vai ter exatamente esse gráfico. Então, o gráfico dessa função do primeiro grau é um gráfico com essa cara. A minha função é uma reta crescente, ela passa aqui no menos 6, que é o primeiro ponto que a gente tem aqui. Ó. Quando o x é 0, o y é menos 6. Então, quando o x é 0, o y é menos 6. Esse é o meu primeiro ponto, esse ponto aqui. O meu segundo ponto é esse. Quando o x é 1, o y é menos 3. Esse é o segundo ponto. 2 pontos me permitem traçar uma reta. Então, essa é a minha reta, e você percebe que a reta segue exatamente isso. Ela é crescente, ela está subindo, e o valor do y, o valor onde a reta passa no eixo y, é no menos 6. Tá bom? Vamos fazer aqui mais um exemplo. Então, está aqui uma continuação desse exemplo. Né? Aqui eu quero saber qual é a raiz dessa função. Então, o que seria a raiz da função? É exatamente onde a reta passa no eixo x. Então, eu quero saber exatamente isso aqui. Esse é o gráfico que a gente montou. Você já sabe que a reta passa aqui no menos 6, no eixo y, mas onde que ela passa aqui no eixo x? Qual seria o valor aqui do eixo x? Bem, é um valor depois de 1. Isso aqui é 1, isso aqui é um valor depois de 1. Então, qual seria exatamente esse valor do x? Basta lembrar que quando a reta passa aqui no eixo x, o y é 0. Então, esse pontinho que eu estou querendo descobrir é a raiz da função. Então, para você descobrir a raiz, basta pegar o y, ou seja, pegar a função igual a 0. Então, está aqui, para determinar a raiz, basta pegar a função igual a 0. Então, pega o y igual a 0. E aí, a gente vai copiar essa funçãozinha para cá, copiamos a função e igualamos a 0. Então, y igual a 0. Então, isso virou uma equaçãozinha do primeiro grau, onde eu vou determinar o valor do x, que é exatamente esse ponto aqui. Então, para resolver a equação do primeiro grau, pega o menos 6, passa para o outro lado, fica positivo. O 3 que está multiplicando passa dividindo, 6 dividido por 3 dá 2. Então, essa é a raiz da função, ou também chamado zero da função. A raiz da função é onde o gráfico atravessa o eixo x. Então, esse pontinho aqui, ele é exatamente a raiz, e a raiz vale 2. Se você ainda tem dúvida, você pode pegar esse 2 aqui e colocar aqui na função, coloca 2 aqui, 3 vezes 2, 6. 6 menos 6, o y é 0. Exatamente aquilo que a gente tinha estabelecido. Tá? Um exercício 3 agora é determinar a função. Então, vamos fazer agora o contrário. Eu já te dei a função, você descobriu o gráfico. Agora eu vou dar o gráfico e você tem que determinar a função. Então, se eu te desse esse gráfico, é um gráfico de uma função do primeiro grau porque é uma reta. Só que é uma reta decrescente. A reta está descendo. E se a reta está descendo, a gente já sabe então que essa reta decrescente ela vai ter um coeficiente A negativo. Então, sempre que a reta for decrescente, o coeficiente A ele sempre é negativo. E como a reta passa aqui no eixo Y nessa posição, isso aqui já é o valor do B. Então, B nós já temos. Como toda função do primeiro grau, ela tem sempre esse padrão, né? AX mais B, o B a gente já sabe que é 6. É onde a reta cruza o eixo Y. Então está aqui o B, a gente já sabe que é 6. Falta a gente determinar o A. O A é um coeficiente
e esse coeficiente tem que ser negativo porque a reta é decrescente. Como é que a gente vai determinar esse valor do A? Usando esse ponto aqui que o gráfico forneceu. Quando x é 4, o y é menos 2, e aí eu vou pegar essas informações e vou usar para determinar o A. Então, o nosso trabalho aqui é simplesmente determinar o coeficiente A, porque o B a gente já sabe que é 6. Para isso, lá do gráfico, a gente sabe que quando o x é 4, o y é menos 2. Então, aqui, ó, x valendo 4, o y é menos 2. Portanto, como a gente já tem aqui o valor do y, o valor do x e o valor do b, eu vou pegar essas informações e vou substituir aqui na função do primeiro grau e a gente determina o coeficiente A. Então, substituindo, aqui o y é menos 2, o A é o que a gente quer descobrir, que tem que dar negativo, o x é 4, está aqui, ó, e aí, portanto, o b, no gráfico, a gente já descobriu que o b é 6. Então, colocamos 6 aqui. Então, aqui vai ficar A vezes 4, vai dar 4A, eu passo ele para o outro lado, fica menos 4A. Aqui já estava o 6, e esse menos 2 eu vou passar para o outro lado mais 2. Então ficou 6 mais 2 vai dar 8. Então ficou menos 4A igual a 8. O menos 4 a gente vai passar para o outro lado dividindo. Então o A vai ficar 8 dividido por menos 4. Estava multiplicando, passou dividindo. Aqui vai ter um jogo de sinais. Mais com menos vai dar menos. E portanto o A vai dar negativo, menos 2. Então o coeficiente que faz essa reta ser decrescente, esse coeficiente é o A e ele vale menos 2. Como eu tenho o valor do B e tenho o valor do A, a gente substitui aqui o valor do A e do B, portanto, a gente descobriu qual é a função que tem esse gráfico. Então, o A valendo menos 2 e o B valendo 6, a função que eu estava procurando era essa. Colocamos aqui no A menos 2, aqui ficou menos 2, e onde tem aqui o B, a gente colocou 6, então deu 6. Essa é a função que tem esse gráfico. Se você ainda tiver alguma dúvida de que isso é verdade, pega o x aqui valendo 4 e vê se o y dá menos 2. Então, coloca aqui o x valendo 4. Menos 2 vezes 4 vai dar menos 8. Menos 8 mais 6, o y dá menos 2, como está marcado aqui. Quando o x é 4, o y é menos 2. Vamos fazer aqui mais um exercício. Então, está aqui, ó, determinando novamente a função. Então, se nós tivéssemos esse gráfico, é uma reta. Então, todo gráfico, que é uma reta, é uma função do primeiro grau. No caso, essa função, como ela é crescente, então significa que o A é positivo. Então, é uma reta crescente. Reta crescente, o A é positivo. E, portanto, se o A é positivo, o B, aqui no caso, é menos 4, porque o B é exatamente onde a reta cruza o eixo Y. Então, esse menos 4 aqui, onde a reta cruzou o eixo Y, isso aqui automaticamente já é o valor do B. Se eu já tenho o valor do B, a gente sabe que toda função do primeiro grau ela tem esse padrão, ax mais b. Se o b já é conhecido, menos 4, falta só determinar o coeficiente a. E o a tem que dar positivo para a reta ser crescente. Então, o que a gente vai fazer? O nosso trabalho aqui é simplesmente determinar o coeficiente a. E para determinar o coeficiente a, eu vou usar exatamente esse par que a gente tem aqui do gráfico para ajudar a calcular o a. Então, quando o x é 2, o y é 6. Então, aqui do gráfico, a gente já percebe que quando o x é 2, o y é 6. Tendo o valor do x, do y e do b, eu volto aqui no função, ó, com y, x e b, descubro o a. Então, vamos escrever aqui, y igual a x mais b. Onde está aqui o y, eu vou colocar 6. Onde está aqui o x, eu vou colocar 2. E o b é menos 4, conforme a gente está vendo aqui. Então, y 6, o x é 2, o b é menos 4. Aqui vai ficar a vezes 2, são 2a. Aí eu jogo 2a para o outro lado, vai ficar menos 2a. Aqui já estava menos 4, porque mais com menos é menos 4. E esse 6 vai para o outro lado, menos 6. Então vai ficar menos 4 com menos 6, vai dar menos 10. E o menos 2 que está multiplicando, eu vou passar dividindo. Então ficou a igual menos 10. Menos 10 está aqui. O menos 2 veio dividindo. Aqui vai ficar menos com menos na divisão, vai dar mais. E, portanto, 10 dividido por 2 vai dar 5. Então, deu 5 positivo. Como era esperado, o A tinha que ser um número positivo para a função, para a reta ser crescente. Então, o A vale 5, o B vale menos 4, conforme a gente já tinha determinado. Pegando o A, 5, colocando aqui, e o B menos 4, a gente descobre que a função é y igual a 5x menos 4. Se você ainda tem alguma dúvida de que essa é a função, pega aqui o valor de x valendo 2, joga na função e vê se o y dá 6. Então, coloca aqui o x valendo 2. 5 vezes 2, 10. 10 menos 4, o y vai dar 6, como você está vendo aqui no gráfico. Ok? Bem, outra coisa importante quando você está estudando uma função é você saber a taxa de variação.
Ou seja, a taxa de variação vai me dizer de quanto em quanto a função vai variando. E sabendo essa taxa de variação, eu entendo também qual é o comportamento da função. Se a função está crescendo, se a função está diminuindo. Né? Então, isso é uma coisa importante. Se a gente pensar a inflação como sendo uma reta, essa taxa de variação vai dizer o quanto variou a minha inflação naquele período. Então, se foi uma variação positiva, se foi uma variação negativa, se a inflação está aumentando, está diminuindo, ou o custo de um produto. Né? Então, saber a taxa de variação é importante para você entender o comportamento da função. Bem, dada aqui então a nossa reta, para você determinar essa taxa de variação, é só você escolher dois pontos da reta. Escolha o ponto 1, todo ponto tem duas coordenadas, então esse é o ponto 1, esse é o ponto 2. Ponto 1 tem coordenadas x1 e y1. O ponto 2 tem duas coordenadas, x2 e y2. Para a gente descobrir aqui a taxa de variação, a gente vai seguir exatamente o seguinte roteiro. Bem, como isso aqui é uma função do primeiro grau, então ela tem esse padrão, y igual a x mais b. O primeiro passo é escolher dois pontos. Já escolhemos e cada ponto tem as suas coordenadas. Segundo passo, calcular as variações, Δx e Δy. O que seria o Δx? A variação em x. O que seria o ΔY? A variação em y. Bem, como aqui eu tenho os pontos, como é que eu calculo o Δx? Então, o Δx vai ser simplesmente pegar a coordenada x de um ponto e subtrair da outra. Então, é pegar x2 menos x1. É o que está escrito aqui. Quando eu fizer essa continha, eu vou estar descobrindo esse Δx. Se eu fizer agora a coordenada y de um menos a coordenada y do outro, eu vou ter o ΔY. Então, é ΔY, y2 menos y1. É a variação aqui em y. Então, eu tenho ΔX, tenho ΔY, e o terceiro e último passo é fazer a razão entre eles. A razão. Razão é uma divisão entre ΔY e ΔX. Isso vai me dar exatamente o A, o coeficiente A da função do primeiro grau. Esse coeficiente A, ele é exatamente a taxa de variação da minha função. Tudo bem? Então, calculo ΔY, calculo ΔX, um dividido pelo outro vai dar a taxa de variação da função. Isso vai me dizer como é que é o comportamento da função. Lembrando que o A, ele também diz para a gente se a função, se a reta é crescente ou decrescente. Então, esse A ele é um elemento importante, porque ele é a taxa de variação e ele também me diz se a reta é crescente ou decrescente. Ou você escreve o A desse jeito, ou no lugar do ΔY você pode colocar isso, e no ΔX você pode colocar isso. Então, uma outra maneira de representar o A é escrevê-lo dessa maneira. Esse A, a gente chama ele de coeficiente angular, porque ele que determina a inclinação da reta, enquanto que o B é o coeficiente linear. Então, isso aqui são nomenclaturas que a gente usa bastante em geometria analítica. Então, já estou adiantando aqui alguns aspectos da geometria analítica. Tá bom? Bem, vamos olhar isso em dois exemplos. Então, está aqui um exemplo. Se eu te desse essa função, aqui a taxa de variação aqui seria 2. Mas como é que a gente determina essa taxa de variação? Calculando ΔX, ΔY e dividindo um pelo outro. A gente prova que aqui a taxa de variação é 2. Então aqui eu tenho, esse é o ponto 1, esse é o ponto 2. Então, para determinar aqui o ΔY, é só fazer aqui y2 menos y1. Então é 11 menos 5. Esse é o ΔY, 11 menos 5. O ΔX é a variação em x. Então é só fazer aqui, ó. É x de um ponto menos x do outro. Então é 7 menos 4. 11 menos 5 vai dar 6. 7 menos 4 vai dar 3. E 6 dividido por 3 dá 2. Esse 2 é o coeficiente angular da reta, ou também a taxa de variação da função. E aqui deu positivo. Se aqui é positivo, a reta é crescente. Então esse 2 é exatamente esse que a gente achou quando nós fizemos ΔY por ΔX. Outro exemplo, está aqui, ó, y igual a menos 2x mais 7. Aqui a taxa de variação é menos 2. Então significa que a função está diminuindo. Então, quando aqui a taxa de variação é positiva, é que a reta vai aumentando. Né? Ou seja, a função vai aumentando. Então a reta é crescente. Quando a minha taxa de variação é negativa, significa que a minha reta é decrescente, é que a função ela está diminuindo. Então aqui no caso, eu tenho aqui novamente os dois pontos. Eu vou calcular o ΔY e o ΔX. Esse aqui é o primeiro ponto, esse primeiro ponto aqui, e esse aqui é a coordenada do segundo ponto. Então aqui a gente vai fazer, no caso aqui, 3 menos 5 vai me dar meu ΔY. Está aqui, ó, 3 menos 5. E aqui no eixo x eu vou calcular o ΔX, que é 2 menos 1. Aqui, ó, 2 menos 1 dá o ΔX. 3 menos 5 dá menos 2. 2 menos 1 dá 1. Menos 2 dividido por 1 dá menos 2.
Portanto, essa é a taxa de variação dessa função, menos 2. E aqui a taxa de variação é 2. Finalmente, para terminar, a gente vai olhar aqui agora a classificação e fazer o estudo do sinal da função. No caso aqui, como a função do primeiro grau tem sempre esse padrão, ax mais b, e a gente já sabe que esse a é a taxa de variação, né? Então a taxa de variação é o que eu chamo de a. Então a gente já sabe que a função pode ser crescente quando a é positivo, ou seja, a reta vai estar subindo, e eu já sei que a função pode ser decrescente quando a é negativo. Então o a é a taxa de variação e esse a determina também se a função é crescente ou decrescente. Mas a partir disso, a gente consegue também estudar o sinal da função. Ou seja, o que é estudar o sinal da função? É você saber onde a função é positiva, onde ela está sendo negativa e onde ela é nula. Bem, o nulo a gente já sabe. Quando é que a função é zero? Quando você sabe a raiz dela. Né? E para determinar a raiz, basta pegar a função igual a zero. Então vamos supor que eu conheça a raiz da função. Nesse pontinho aqui é a raiz onde a função é zero. Mas se eu tenho uma reta crescente, significa que da raiz para cá, a função tem valores positivos, porque ela está acima aqui do eixo y. Né? E para cá, antes da raiz, ou seja, para valores menores que a raiz, a reta aqui está abaixo do eixo y. Então a função tem valores negativos. Então, você fazer o estudo do sinal da função é você dizer onde a função é positiva, ou seja, a partir de que valores ela se torna positiva e a partir de que valores ela se torna negativa. Quando A é positivo, a reta é crescente. Então eu vou ter, depois da raiz, valores positivos para a função, antes da raiz, valores negativos. Agora, ficar atento que quando o A é negativo, a função é decrescente, então a reta é decrescente. E aí, se esse pontinho aqui é a raiz é onde a função é zero. Só que agora inverte, né? Se eu tiver aqui antes da raiz, a função assume valores positivos. Se eu tiver depois da raiz, como aqui a reta está abaixo do eixo y, ela agora passa a ter valores negativos. Então, para ficar claro isso, e para finalizar a aula de hoje, está aqui. Vamos fazer o estudo do sinal dessa função. Então, se eu tivesse essa função, y igual 2 menos x. É uma função do primeiro grau, porque o x está elevado a 1. Aqui o coeficiente a é 2 e o coeficiente b é menos 6. Bem, como aqui o a é positivo, então está aqui. O a é positivo, a reta é crescente. E a raiz aqui dessa função é 3, porque se eu colocar aqui 3, isso aqui dá 0. Então, aqui é a raiz da função, só colocar aqui 3, 2 vezes 3 dá 6, 6 menos 6 dá 0. Então, sabendo que a raiz é 3, eu vou lá e desenho o gráfico. O gráfico ele vai passar pelo 3, que é a raiz. Então, aqui, exatamente aqui no 3 a função é 0. E o menos 6 é o valor do b. Então, esse menos 6 me diz onde que a reta passa no eixo y. Então, já são 2 pontos e foi por esses 2 pontos que eu desenhei a minha reta. No caso, se a gente pegar aqui o 3, que é a raiz, o que acontece? Vamos analisar o sinal da função. Então, tomando o 3 como referência, do 3 para valores maiores que o 3, a função está acima do eixo y, acima do eixo x. Então, o y aqui tem valores positivos. Se a gente pegar valores menores que o 3, a minha reta está na parte negativa do eixo y. Então, a função é negativa. Então, escrevendo isso, pela análise do gráfico, eu posso escrever que para x menor do que 3, a função é negativa. Negativa é menor que zero. Para x maior do que 3, se o x for maior do que 3, a função é positiva. Positiva é maior que zero. E se eu tiver o x exatamente igual a 3, x igual a 3, a função é exatamente zero. Se eu pegar o 3 e colocar o 3 aqui, essa função dá zero. Então isso é importante para você saber qual é o comportamento da função. Dizer se ela é positiva ou negativa ou zero, você está fazendo o estudo do comportamento da função. Para finalizar, está aqui o exercício 6. Se eu te desse essa função agora, menos 3x mais 6. É uma função do primeiro grau, o a é menos 3, então a reta é decrescente, e ela passa no eixo y na posição 6. A função aqui, a raiz da função, o número que faz isso aqui dar zero é 2. Então, se o x for 2, você coloca 2 aqui, menos 3 vezes 2 vai dar menos 6, menos 6 mais 6 dá zero. Então, esse é meu gráfico. A função passa aqui na posição 6, que é o valor do b, e a raiz é 2. Aqui, exatamente aqui no 2, a função é zero. Como aqui são 2 pontos, eu determino uma reta e a reta é decrescente. Mas se a gente fizer o estudo do sinal da função, pega a raiz.
A raiz é 2. Então significa que valores menores do que 2 fazem a função ser positiva. Para x maior do que 2, a função é negativa. E se eu tiver exatamente no 2, a função é zero. Então, analisando o gráfico, x menor que 2, a função é positiva. Aqui, ó. Menor do que 2, a função é positiva, maior que zero. Para x maior do que 2, que é para cá, a função é negativa, negativa menor que zero. E se eu tiver no 2, a função é zero. Exatamente aqui, no 2, essa função é zero. Bem, hoje foi a aula sobre função do primeiro grau, a gente viu as características dela, como se monta o gráfico a partir de uma tabela, e se eu tiver o gráfico, eu também consigo determinar a função. Ok? Aguardo vocês para as próximas aulas. Até breve.